Oi, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, que estejam em casa. Eu sou César, professor de língua portuguesa, e vou fazer aqui com vocês uma breve revisão de um dos conteúdos que nós vimos no comecinho do ano, certo? Termos essenciais da oração. Nós vimos muito esse assunto no começo do ano. Acredito que todo mundo ainda lembre de alguma coisa, né? Revisão de português. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. O que é sujeito e o que é predicado? Vamos ver, né, para a gente lembrar e compreender direitinho. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, ou seja, os dois grandes termos que formam as orações. E o que é um sujeito? O sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. Falando de forma bem simplificada, sujeito é aquele sobre quem se diz alguma coisa, numa frase, numa construção frasal, certo? O que se aparece só uns exemplos aqui para a gente recordar. A menina escorregou na escada. Aí você lança a pergunta: quem escorregou na escada? A menina. Então aqui a gente tem um sujeito simples, né, no caso, que possui apenas um núcleo. Segundo exemplo, você tirou 10 na prova. Quem tirou 10 na prova? Você. Então você é um sujeito também simples, porque possui apenas um núcleo. Terceiro exemplo. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Aí você pergunta: quem são as minhas primas? Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Tudo isso aqui é o sujeito. Aí nesse caso a gente já tem um sujeito composto porque possui mais de um núcleo. Certo? Quais são os núcleos desse sujeito? Mariana, Lia, Silvia, Kátia. 4 núcleos, certo? Então, sujeito composto. E no último exemplo, eu quero muito ser feliz. Aí você pergunta: quem quer ser feliz? Eu. Então, aqui a gente tem um sujeito simples também, porque possui apenas um núcleo, certo? Tipos de sujeito. Espero que todos lembrem de sujeito que nós temos: sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Nós temos esses 5 tipos de sujeito, certo? Vamos relembrar aqui cada um deles. O que é um sujeito simples? Quando possui um só núcleo. Ocorre quando o verbo se refere a um só substantivo, ou um só pronome, ou um só numeral, ou a uma só palavra substantivada, certo? Desde que esses termos funcionem como sujeito, né, de uma frase ou de uma oração, certo? Aí aqui tem uns exemplos, todos os tipos eu coloquei exemplos para facilitar nossa compreensão. O desenho em nanquim será sempre uma expressão admirada. Aí a gente pergunta: onde é que está o sujeito aqui? Você lembre sempre de fazer a pergunta: o que será sempre uma expressão admirada? O desenho em nanquim. Então aqui a gente tem um sujeito simples, né, cujo núcleo é desenho, que é a parte mais importante. Sujeito composto, com mais de um núcleo. O sujeito composto ele é o oposto do sujeito simples, certo? Se o sujeito simples é quando o sujeito possui apenas um núcleo, o sujeito composto ele possui 2 ou mais, certo? Se tiver 10 núcleos, sujeito composto. Se tiver 2 núcleos, sujeito composto. Vamos ver a definição. As orações com sujeito composto são compostas por mais de um pronome, mais de um numeral, mais de uma palavra. Aí aqui tem os exemplos. Cristina, Marina e Bianca fazem balé no teatro municipal. Né? Aí como que eu identifico o sujeito aqui? No teatro municipal, Cristina, Marina e Bianca. Nesse caso a gente tem 3 núcleos, né? Sujeito composto. Ok? Sujeito oculto ocorre quando o sujeito não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo período contíguo. Falando de forma bem simplificada, o sujeito oculto
é quando ele não aparece na oração, não aparece na construção frasal, mas nós sabemos quem ele é, certo? Ele não aparece, mas nós sabemos quem ele é. Sujeito oculto, certo? Vamos ver o exemplo. Estávamos à espera do ônibus. Aí você pergunta, quem estava à espera do ônibus? Nós, né? Ou seja, não aparece na oração, mas nós sabemos quem é. Então, sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado ocorre quando não se refere a um elemento identificado de maneira clara. É observado em 3 casos. Também falando de forma simplificada, o sujeito ele é indeterminado quando ele não aparece na frase, mas nós não sabemos quem ele é, certo? Preste atenção na diferença que tem de sujeito indeterminado para sujeito oculto. O sujeito oculto ele não aparece na frase, mas nós sabemos quem é, e o sujeito indeterminado ele não aparece na frase e nós não sabemos quem é, certo? Esse é o ponto de diferença. Sujeito oculto a gente sabe quem é, e sujeito indeterminado nós não sabemos quem é. Então tem aqui os casos em que o sujeito é indeterminado. Primeiro, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem que o contexto permita identificar o sujeito. Segundo caso, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Certo? Eu coloquei um exemplo de cada aqui para a gente compreender. Roubaram a loja em pleno dia. Aí você pergunta onde é que está o sujeito. Quem roubou a loja em pleno dia? Né? Nós não sabemos quem é. A gente sabe que alguém roubou essa loja, mas não sabemos quem foi. E não aparece nada na frase que represente o sujeito. Né? Então é sujeito indeterminado. Prestem atenção que esse exemplo se refere ao primeiro caso. O verbo está na terceira pessoa do plural, roubaram, e a construção e a frase não faz nenhuma referência direta ao sujeito. A gente não sabe a quem a frase se refere, né? Segundo exemplo, precisa-se de ajudante. Nesse caso, se refere a esse segundo aqui. Quando um verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Observe, verbo na terceira pessoa do singular, precisa, acompanhado da partícula se, sujeito indeterminado também. Precisa-se de ajudante. A gente sabe que alguém precisa, mas não sabemos quem é. Sujeito indeterminado. E por último, sujeito inexistente. Bem simples, né? Quando é que o sujeito é inexistente? Quando ele não, simplesmente quando ele não existe. A oração sem sujeito ocorre quando a informação veiculada pelo predicado está centrada em um verbo impessoal. Por isso, não há relação entre sujeito e o verbo. O que é um verbo impessoal? É justamente um verbo que não se refere a nenhum sujeito, certo? É aqui o exemplo, choveu muito em Manaus. O verbo choveu, o verbo que indica o fenômeno da natureza, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, perdão. Faz frio durante a noite quando amanhece no mês de maio. Aqui a gente tem o verbo faz, que também não se refere a nenhum sujeito, verbo impessoal, sujeito inexistente. Terceiro exemplo, há muito tempo não fazia tanto frio assim. O verbo há, né, verbo haver, aqui no caso há, que também não se refere a nenhum sujeito. Então, sujeito inexistente, certo? Revendo com calma. Quando o verbo indica o fenômeno da natureza, sujeito inexistente, pois ele não se refere a nenhum sujeito, é impessoal, e outros verbos, como faz, como fazer, como haver, certo? Que são verbos que não se referem exatamente a um sujeito, então o sujeito será inexistente, certo? E aqui a gente tem os tipos de predicado. Primeiro vamos ver o conceito. O que é um predicado? Predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito, concordando com este. É formado obrigatoriamente por um verbo ou locução verbal. Quando a gente fala que o predicado ele precisa concordar com o sujeito, o que é que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, em relação a gênero, masculino e feminino, número, singular, plural, certo? O sujeito ele sempre tem que concordar com o verbo e vice-versa, certo? Tipos de predicado.
Sabemos que nós temos 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal. Vamos relembrar aqui cada um deles. Predicado verbal. Predicado verbal ocorre quando o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido em um verbo significativo, que pode ser transitivo ou intransitivo. Nesse caso, a informação sobre o sujeito está contida nos verbos. Falando de uma forma bem simplificada, o predicado ele é verbal quando o verbo indicação e não possui predicativo do sujeito. Repetindo, o predicado é verbal quando o verbo indicação e o predicado não possui predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma característica que se refere ao sujeito, certo? Vamos ver um exemplo. O entregador chegou. Nesse caso, a gente tem o sujeito, o entregador, sujeito simples, e o predicado chegou. Esse predicado ele é um verbo que indicação, né? E se você prestar atenção, não tem nenhum predicativo aí que se refira ao sujeito, né? Ou seja, nós temos verbo que indicação e não temos predicativo do sujeito. Então é predicado verbal, ok? Predicado nominal. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação, um verbo que indica estado, mais predicativo do sujeito. Certo? Vamos ver o exemplo. O entregador está atrasado. Aí o sujeito novamente, o entregador, sujeito simples, possui só um núcleo, e o predicado está atrasado. Aí você identifica o verbo desse predicado, que é o verbo estar, que é o verbo que indica estado, né? E perceba que tem um predicativo que se refere ao sujeito, que no caso é atrasado, certo? Esse é um predicativo que se refere ao sujeito, que é o entregador. Então, nesse caso, a gente tem um verbo que indica estado e tem um predicativo do sujeito. Então, é predicado nominal, ok? E, por último, o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal apresenta 2 núcleos, o verbo transitivo ou intransitivo, mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, nesse caso aqui, para ser predicado verbo nominal, o verbo indicação precisa indicar ação e o predicado precisa ter um predicativo do sujeito. Então, observem a diferença de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal ele possui verbo que indica ação e não possui predicativo do sujeito. O predicado nominal ele possui um verbo que indica estado e possui predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal ele possui um verbo que indica ação e um predicativo do sujeito, certo? Então vamos ver o exemplo de predicado verbo nominal. A menina chegou ofegante à ginástica. Aí você identifica o sujeito, que é a menina, sujeito simples, só tem um núcleo, e o predicado chegou ofegante à ginástica. Nesse caso, a gente identifica o verbo, que é o verbo chegou, indicação, e vemos aqui ofegante, que é um predicativo do sujeito, né, menina. Então, a gente tem verbo que indicação, mais predicativo do sujeito. Então, é predicado verbo nominal, ok? Repetindo, predicado é verbo nominal quando ele possui um verbo que indicação mais um predicativo do sujeito. Aqui a gente tem alguns exemplos de verbos que indicação e verbos que indicam estado. Né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de saber quando que um verbo indica estado, quando é verbo indicação. Né? Então aqui eu coloquei só uns exemplos para a gente lembrar. Verbo que indicação, pensar, dividir, lutar, almoçar, nascer, acreditar, brincar, jogar, pular, todos esses verbos indicam ação, certo? E verbos que indicam estado, viver, tornar, ser, parecer, permanecer, ficar, continuar, ok? Essas aqui são as referências, né? Eu busquei material para essa nossa revisão aqui nesses sites e qualquer dúvida me procurem no privado, no WhatsApp, que a gente discute e tira qualquer dúvida, certo? Bom dia.